Bem-vindos ao canal Segredos e Fatos. Um cadáver mumificado congelado com uma expressão de puro terror. O que é o vampiro de Veneza e o que o causou? Mais de 120 pessoas serão enterradas em uma vala comum na Inglaterra medieval. A resposta não é o que você está esperando. São descobertas arqueológicas perturbadoras que os cientistas gostariam de nunca ter encontrado. A múmia gritando. Em 1886, um grupo de arqueólogos trabalhando no Egito desembrulhou uma múmia que imediatamente lhes deu calafrios. Ao contrário da maioria das múmias, que são cuidadosamente preparadas com uma expressão pacífica, pelo menos tão tranquila quanto se pode esperar de um cadáver mumificado, essa parecia ter morrido no meio de um uivo, boca aberta, músculos faciais torcidos. Era como se o pobre homem estivesse gritando em agonia mesmo na morte. Mas quem era ele? Um escravo? Um inimigo? Acredita-se que ele fosse Pentaur, filho do faraó Ramsés III, envolvido em uma conspiração para assassinar seu próprio pai. Quando o golpe falhou, Pentaur foi condenado a tirar a própria vida, provavelmente por envenenamento. Normalmente, membros da realeza eram mumificados com grande cuidado, recebendo um tratamento de embalsamamento apropriado e sendo enterrados com honras. No entanto, o corpo de Pentaur era uma completa bagunça. Sua boca foi deixada aberta, seu corpo foi envolto sem cerimônia em pele de ovelha, um material considerado impuro. Não havia inscrições nem máscara dourada, nada dos tradicionais rituais funerários. Como os antigos egípcios davam enorme importância aos enterros e à vida após a morte, esse tratamento foi um verdadeiro insulto à sua memória. Mas o que torna essa múmia realmente assustadora é sua expressão atormentada, que faz dela uma das múmias mais perturbadoras já descobertas. O vampiro de Veneza. Em 2009, arqueólogos escavando uma sepultura em massa na ilha veneziana de Lazareto Nuovo fizeram uma descoberta perturbadora: um crânio com um tijolo enfiado na boca. Isso não havia sido feito por acaso. Na Europa medieval, temia-se que os mortos pudessem se levantar de seus túmulos e espalhar doenças. Em algumas regiões, acreditava-se que esses mortos-vivos eram vampiros, e uma forma de impedi-los de se alimentar era colocando um tijolo em suas bocas. O esqueleto pertencia a uma mulher, agora chamada de Vampira de Veneza, enterrada durante um surto de peste no século XVI. Os cientistas acreditam que, quando coveiros reabriram a cova para depositar mais corpos, viram seu rosto em decomposição com sangue escorrendo da boca. Um processo natural, mas que, na época, foi interpretado como sinal de vampirismo. Em pânico, colocaram um tijolo entre suas mandíbulas para impedi-la de voltar à vida. A descoberta não é apenas misteriosa, mas também nos faz refletir sobre o medo real que as pessoas tinham na época. Imagine viver em um mundo onde, além de invasões, fome e doenças, havia o temor de que um ente querido pudesse se transformar em uma criatura noturna sedenta por sangue. Que época para estar vivo! Vala comum. Arqueólogos em Leicester, Inglaterra, escavavam perto de uma catedral quando encontraram algo inquietante: 123 esqueletos amontoados em um único poço. Não havia caixões nem uma disposição organizada, apenas corpos empilhados aleatoriamente. O mais estranho, nenhum deles apresentava sinais de morte violenta. Não havia ferimentos de espada, ossos quebrados ou indícios de batalha ou execução. A sepultura remonta ao início do século XII, uma época de fome, doenças e guerra. A forma como os corpos foram enterrados sugere que as pessoas responsáveis estavam sobrecarregadas, descartando os cadáveres o mais rápido possível. Inicialmente, os arqueólogos suspeitaram da peste negra, mas testes de datação por radiocarbono revelaram que os corpos haviam sido enterrados cerca de 150 anos antes da chegada da peste à Inglaterra, em 1348. Isso levanta novas questões.
Uma teoria sugere que as vítimas morreram de fome, já que Leicester foi duramente atingida por uma crise alimentar em 1124. Outra hipótese, ainda mais sombria, propõe que essas pessoas eram forasteiros, talvez refugiados ou párias, que foram presos e assassinados, possivelmente envenenados. Por enquanto, a verdadeira causa dessa morte em massa continua um mistério. O massacre no castelo de Sandby. Na ilha sueca de Åland, há um local chamado Sandby Borg, um antigo forte circular que já foi uma próspera comunidade. Até que, em um dia fatídico do século V, todos foram brutalmente assassinados. Arqueólogos escavando o local encontraram corpos espalhados pelas casas e ruas, muitos ainda nas posições em que caíram. Nenhum deles foi enterrado. Seus esqueletos foram simplesmente deixados para apodrecer onde tombaram. Isso não parecia uma invasão comum. Em ataques típicos da era viking, objetos de valor eram saqueados e os corpos, ao menos, enterrados ou queimados após a batalha. Mas aqui, os assassinos abandonaram tudo: armas, joias e até o gado, que permaneceu intocado. Alguns esqueletos mostravam sinais de execução, com armas ainda incrustadas em seus ossos. Um deles tinha uma espada fincada entre as costelas, evidência de que a matança foi pessoal, motivada por uma vingança brutal. O que quer que tenha causado esse massacre foi o suficiente para que qualquer possível sobrevivente abandonasse o local para sempre. Sandby Borg permaneceu intocado, um cenário de horror que nunca foi mencionado na história novamente. Os amantes de Valdaro. Em 2007, arqueólogos na Itália desenterraram um par de esqueletos abraçados, com os braços entrelaçados, congelados em seu último momento de amor. Apelidados de os amantes de Valdaro, os esqueletos datam de cerca de 6.000 anos atrás e pertenciam a um jovem e uma mulher, ambos provavelmente com cerca de 20 anos. Ao contrário da maioria dos enterros antigos, onde os corpos são colocados em posições padrão, esses dois foram deliberadamente dispostos frente a frente, com seus membros entrelaçados. A razão desse posicionamento permanece um mistério. Não havia sinais de violência, descartando a hipótese de execução ou morte em batalha. Algumas teorias sugerem que eles morreram juntos em um acidente trágico, mas isso não explicaria por que foram enterrados de forma tão simbólica. Outra possibilidade é que tenham sido vítimas de um ritual, sacrificados juntos em nome de uma tradição há muito perdida, com seu sepultamento representando o amor que compartilhavam. Os arqueólogos que os encontraram admitiram nunca ter visto nada parecido. A maioria dos enterros duplos do período neolítico apresenta evidências de violência, doenças ou razões práticas, como familiares enterrados juntos. Mas os amantes de Valdaro são uma exceção única, uma descoberta ao mesmo tempo assombrosa e incrivelmente bela. Os gladiadores de York. Durante escavações em um cemitério romano em York, Inglaterra, arqueólogos encontraram cerca de 80 esqueletos, quase todos de jovens, com a maioria tendo sido decapitada. Embora decapitações fossem comuns em execuções romanas, esses indivíduos não foram enterrados como criminosos. Eles receberam sepulturas adequadas e suas cabeças foram cuidadosamente posicionadas, algumas nos pés, entre as pernas ou ao lado do corpo. Isso não correspondia ao tratamento típico de prisioneiros ou criminosos na época. Uma das principais teorias sugere que esses homens eram gladiadores. Seus ossos apresentavam sinais de estresse físico extremo e lesões compatíveis com as de combatentes treinados. Alguns tinham ferimentos cicatrizados de armas brancas, e um esqueleto até exibia uma marca de mordida de um grande animal, possivelmente um leão ou um urso, criaturas com as quais gladiadores ocasionalmente lutavam. A teoria dos gladiadores também explicaria o alto número de decapitações. Em algumas partes do mundo romano, era permitido que gladiadores vitoriosos decapitassem seus oponentes derrotados como parte de um ritual. No entanto, alguns historiadores argumentam que esses homens poderiam ter sido soldados ou rebeldes capturados e executados,
sendo então enterrados de maneira organizada para servir como um aviso aos outros. Embora a verdade exata ainda seja debatida, uma coisa é certa: esses homens viveram vidas violentas e encontraram fins igualmente brutais. O cérebro de Haslington. Em 2008, arqueólogos em Haslington, na Inglaterra, fizeram uma descoberta surpreendente. Um cérebro que havia permanecido perfeitamente preservado por 2.600 anos, dentro de um crânio enterrado em um poço. Normalmente, os cérebros começam a se decompor dentro de semanas após a morte, a menos que sejam congelados ou quimicamente preservados. No entanto, este cérebro desafiou todas as expectativas, pois estava ainda sólido e intacto, enquanto outros tecidos do corpo, como órgãos, músculos e pele, haviam se decomposto. O crânio pertencente a um homem que fora enforcado e teve sua cabeça removida foi encontrado com o cérebro exposto aos elementos. Cientistas acreditam que algo no ambiente ou no processo de sepultamento conseguiu preservá-lo. Ao analisar o tecido, eles descobriram que as proteínas dentro do cérebro se aglutinaram, impedindo sua decomposição. Ainda não se sabe exatamente o motivo por trás dessa preservação, mas os pesquisadores especulam que a combinação de um rápido enterro em solo pobre, em oxigênio e com decomposição lenta, ou até uma composição única no cérebro do homem, pode ter sido crucial para o resultado. Este cérebro é considerado o mais bem preservado cérebro antigo do mundo. Os esqueletos do Lago Hopkund. No Himalaia, a mais de 16 mil pés de altura, encontra-se o Lago Hopkund, mais conhecido como o Lago dos Esqueletos. Isso ocorre porque, quando o gelo derrete, centenas de ossos humanos ficam expostos ao longo das margens do lago. A descoberta foi feita em 1942 por um guarda florestal indiano chamado Hari Kishan Mual. Os esqueletos datam de até 12.200 anos e todos parecem ter morrido da mesma forma. Fraturas maciças nos crânios. No entanto, não há sinais de batalhas ou armas, o que intrigou os cientistas. A teoria mais aceita é que essas pessoas foram atingidas por uma tempestade de granizo tão violenta que as pedras de gelo, algumas do tamanho de bolas de golfe, despedaçaram seus crânios. Os corpos foram preservados pelo frio durante séculos. No entanto, estudos recentes revelaram algo ainda mais misterioso. Os esqueletos não vêm de um único grupo de pessoas, mas de diferentes grupos genéticos, alguns até provenientes do Mediterrâneo. Isso levanta a pergunta: o que estava fazendo um grupo tão diversificado de pessoas naquela região remota há tanto tempo? Essa descoberta alimentou várias lendas assustadoras, como a ideia de que a área foi usada para rituais ou sacrifícios. Mas até hoje, ninguém sabe a verdadeira origem dos mortos no Lago Hopkund. A Garra do Monte Owen. Em 1986, um grupo de exploradores à procura de fósseis nas profundezas de uma caverna na Nova Zelândia fez uma descoberta que os deixou assustados. Eles encontraram uma enorme garra mumificada, com pele escamosa grossa e longas garras afiadas. A primeira impressão foi de que poderiam ter encontrado algo saído de Jurassic Park, algo como um dragão ou criatura pré-histórica. No entanto, a garra não pertencia a um dinossauro, mas ao pé de um moa, uma ave gigante e não voadora que foi extinta há mais de 500 anos. A garra estava tão bem preservada que ainda tinha músculos e tecidos intactos, como se a criatura tivesse morrido recentemente. A descoberta gerou novas teorias sobre os moas, com alguns criptozoologistas sugerindo que alguns desses animais ainda poderiam estar vivos, escondidos em regiões remotas da Nova Zelândia. No entanto, os cientistas tradicionais acreditam que o moa realmente está extinto. De qualquer forma, a garra encontrada é uma evidência impressionante do que essa criatura foi, e sua preservação é algo fascinante. A Bruxa de Lugano. Em 2018,
arqueólogos escavando um cemitério romano na Itália fizeram uma descoberta assustadora: os restos esqueléticos de uma jovem com uma grande rocha empurrada em sua boca. Alguns chamaram isso de evidência de que ela era um vampiro, enquanto outros sugeriram que ela era uma bruxa. A descoberta gerou o apelido de Vampiro de Lugano para ela. Esse enterro, datado do V século, revela o medo que as pessoas tinham, até mesmo após a morte. Acredita-se que, durante uma época de surtos de malária na região, os habitantes locais possam ter pensado que a jovem estava amaldiçoada ou que poderia espalhar a doença, mesmo depois de morrer. Outros enterros estranhos encontrados no mesmo local incluíam jovens com garras de corvo e ossos de sapo, próximos aos corpos, sinais claros de rituais anti-feitiçaria. Essas descobertas mostram que, tanto os antigos romanos quanto os europeus medievais tinham suas próprias formas de lidar com os temores sobre os mortos inquietos e as crenças sobrenaturais.